Se a gente comparar agora, vamos para o presente um pouquinho e trazer, dar uma opinião agora do telespectador, do torcedor Romário. Quem é o melhor 9, camisa 9 da atualidade para você? Qual a distância que esse camisa 9 está daquele Romário lá atrás? Que pergunta é essa, show? Pô, não é minha, não. Porra, me pegou desprevenido. Um camisa 9 bom, tá foda, desculpa. Tá difícil. Sim, mas vamos falar aqui do jogador brasileiro hoje, na atualidade. Não, melhor não. Antes do Covid, eu creio que o Gabigol seja um 9 assim, nato, fazedor de gol. Estava aqui te ouvindo, de repente um amigo aqui me mandou uma mensagem, né? O nome dele é Galvão Bueno, olha só. Ele disse o seguinte: eu vivo de narrar grandes lances de grandes jogadores e Romário me deu alguns dos melhores momentos. Já que estamos falando de gênios da bola, depois de Romário, quem foi o melhor centroavante? É uma pergunta parecida com a do internauta, né? Ronaldo. Depois do Romário. Depois do Romário foi o Ronaldo, com certeza. Corte de Romário, e pela opinião dos especialistas, essa foi uma decisão correta. Romário veio a essa clínica 2 vezes, na primeira e na segunda-feira, no dia 25. Na segunda, domingo, que definiram o corte de Romário. E pela opinião dos especialistas, essa foi uma decisão correta. Romário veio a essa clínica 2 vezes, na primeira e na segunda-feira, no dia 25. Na segunda, domingo passado à tarde, depois da coletiva em que se sentia tão otimista. Os 2 exames de ressonância magnética de tecnologia mais sofisticada davam um retrato perfeito da contusão de Romário. O Dr. Bernard Roger é o especialista em cujo diagnóstico a decisão de cortar o jogador foi tomada. No primeiro exame, ele tinha uma lesão muscular de 6 centímetros. Domingo passado, ainda tinha 5. Uma recuperação normal, disse o Dr. Roger. Dentro desse quadro, ainda seriam necessárias de 4 a 5 semanas para ele voltar a treinar. Esse número foi terrível, né, Romário? Porque você achava que ainda dava. Na verdade, nós brasileiros fomos perguntar aos franceses se eu tinha que ficar ou não. É claro que os franceses vão dizer que não, até porque a única possibilidade da gente pegar a França seria na final, como aconteceu. Primeiro ponto. Segundo, eu fiquei muito surpreso quando eu fiquei sabendo do meu corte, porque na noite anterior, a comissão técnica praticamente toda entrou dentro do meu quarto, e lá estavam eu e Dunga, e eles falaram para eu ficar tranquilo, inclusive o presidente da CBF também na época, Ricardo Teixeira, que não ia haver nenhum corte, que eles sabiam que eu ia me recuperar a tempo, talvez não daria, como não deu realmente para eu jogar os 3 jogos, e eu tinha me comprometido com eles, falei com eles que no primeiro jogo da segunda fase eu já estaria pronto. Tanto que estava, quando eu voltei da França, comecei um trabalho aqui, um intensivo muito grande na época, com um fisioterapeuta, que era o Filé, o mesmo de 90, que recuperou muitos jogadores lá na Copa do Mundo, da Itália. Acabou o Flamengo fazendo um jogo amistoso Flamengo e Internacional lá no Sul, se não foi um dia depois ou foi antes do jogo, se eu não me engano, Brasil e Dinamarca, eu acho, não me lembro. E acabei demonstrando que eu tinha razão, que eu tinha poderia me recuperar como recuperei. E a gente jogou esse jogo e o Flamengo acabou sendo vitorioso, se não me engano, 1-0, foi gol meu. Então, assim, houve primeiro uma precipitação muito grande no meu corte, e segundo, uma falta até de palavra. Os caras se comprometeram comigo que não iam me cortar. Só que infelizmente aconteceu. Pois é, e acabou ficando certamente uma mágoa, né? E um desgaste na relação principalmente com o Zagallo e o Zico, que eram os comandantes ali. Depois teve o episódio do banheiro lá da tua boate, que você pintou os caras lá em situação meio delicada e aquilo deu um problema. Deu até caso na justiça, não foi? Você teve muitos problemas e tem ainda com o Zagallo e o Zico? Os dois entraram com um processo contra mim, ganharam, já paguei. E, na verdade, essa história aí, ela perdurou alguns anos,
porque passou pela minha cabeça também, no meu entendimento, que o Zico tivesse sido o responsável, ou talvez o mais responsável pelo esporte. E, nos anos, eu vi o Zico declarando nos programas que ele foi, e ele não teve nada a ver com isso. Pelo contrário, ele não deu nenhum tipo de opinião em relação a isso. Se perguntasse a ele talvez até diria que eu poderia ficar. E a partir do momento que ele falou, ó, eu estou aqui ao vivo, e se houver alguém da seleção daquela época que duvide e não acredita no que eu estou falando, pode ligar aqui para a gente debater isso. E não apareceu nenhum para dizer que o que ele está dizendo não era verdade. Então, assim, passei 4, 5, 6 anos achando que o Zico tinha culpa diretamente no meu corte, e entendi a partir daquele dia que não era, ou seja, os mau caráteres eram outros. Aqui, mais um internauta aqui mandando uma pergunta, o nosso Carlos Ascensão. Tino, pergunta ao Romário onde ele foi mais feliz, no Vasco ou no Flamengo? Um abraço. Aí, ó, pergunta do Carlos Ascensão. Na verdade, eu sempre fui muito feliz em todos os lugares que eu passei. E o Vasco, eu tenho uma gratidão muito grande por ter aberto as portas para eu entrar e aberto as portas para eu sair. Assim, então o Vasco, claro que o Vasco faz parte da minha vida. O Flamengo é um time que eu voltei no auge da minha carreira. Eu poderia vislumbrar outras coisas, mas entendi que o Flamengo seria o time ideal, como foi, para eu voltar para o Brasil e voltar a ser feliz. Então, assim, as pessoas me conhecem, sabem que eu não estou em cima do muro, sou um cara bastante objetivo. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Vasco e gosto muito do Vasco, principalmente de tudo que eu vivi lá. E o Flamengo é um carinho eterno, assim, uma coisa que eu cheguei vindo do Vasco, a receptividade da torcida poderia ser diferente, mas não foi. Me abraçaram, foram junto comigo. E por isso, assim, são dois clubes que marcaram positivamente a minha carreira. E antes de qualquer coisa também, eu joguei no Fluminense. Claro que o Fluminense, dos três, foi o que eu menos joguei. Foi o único que eu, infelizmente, acabei não ganhando o título. Mas é um time que não posso, em nenhum momento aqui, dizer que não foi positivo. E muito menos que eu não fui feliz. Também fui. E tenho a torcida do Fluminense, como eu sempre falo, eu vou repetir aqui, é com certeza a mais charmosa do futebol, talvez mundial. Agora, uma das coisas que aconteceu depois da Copa, que eu achei assim, das mais marcantes da tua carreira, das mais admiráveis do meu ponto de vista, foi que você quis deixar o Barcelona, que era o topo do mundo, era a Europa, o futebol, o topo do mundo, você lá em cima, com possibilidade de contratos milionários, patrocínios milionários, e você quis voltar para a praia. Você quis voltar para o Rio, quis voltar para a tua cidade. Porque você usou o dinheiro, não foi o dinheiro que te usou. Essa decisão, que é uma decisão que muita gente não entendeu na época, né? E achou uma coisa assim estranha, que pô, você deu um passo para trás na carreira. Explica pra gente, na tua cabeça, o que te motivou realmente, o que te motivou mesmo para você largar isso? Na Você se verdade, arrepende, né? Não, nem um pouco. Faria de novo. Exatamente. O que aconteceu é o seguinte, eu não tinha só um ano e meio de Europa. Porque as pessoas visam muito o Barcelona. Eu jogava um ano e meio no Barcelona, mas eu já estava 5 anos e meio, ou seja, no total de praticamente 7 anos fora da Europa. E depois da Copa do Mundo, quando eu senti aqui, quando cheguei no Rio, inclusive cheguei atrasado no Barcelona depois, porque acabei me empolgando aqui com as comemorações, eu cheguei à conclusão que era hora de eu voltar para jogar no Rio de Janeiro, para voltar para jogar no Brasil, para estar de novo perto dos meus filhos, perto dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, e principalmente da minha praia. Apesar que Barcelona também tinha praia, mas a esfera, né? O clima é diferente. E eu decidi que valia mais a minha felicidade naquele momento do que a parte financeira. E vim amarradão e eu acho que
a minha missão. Só mesmo, aqui na intimidade do quarto do hotel da Seleção Brasileira. Romário, como é que você encara toda essa confusão, esse monte de gente querendo falar principalmente com você na véspera da semifinal? Eu acho que é até normal esse entusiasmo que está acontecendo por parte, principalmente da imprensa brasileira. Falta de sono? Nervosismo? Romário não conhece insônia e nem sabia que o estágio da semifinal é o mesmo da final. Nesse campo também. Romário. Eu não sei nem se você se lembra, porque você não transparecia pra gente que você estava nervoso. Você faz o gol até da vitória contra a Suécia, classifica a gente para a final. E eu tenho uma curiosidade, porque na final você já falou 200 vezes do pênalti, já falou 200 vezes do gol que você perdeu, que normalmente você não perderia. Mas eu queria saber antes do jogo. Porque eu me lembro de 93, quando você volta para a seleção, faz aquele jogo maravilhoso no Maracanã contra o Uruguai e promete para todo mundo, ó, nós vamos ganhar a Copa, pode me cobrar. Aí, minutos ali, antes da Copa, da final da Copa começar, a imagem parecia você igual, mas como é que você sentia lá dentro essa coisa da pressão da tua promessa? Não, pressão, Tino e o Shoa, nunca foi uma coisa assim que me preocupou. Existia uma responsabilidade bem maior do que em outras competições, porque eu era, na época, o jogador que depositava em todo mundo a maior esperança, né? E eu tinha falado, como você mesmo citou aí, que a gente iria ganhar, que eu seria o melhor, e se o Brasil não ganhasse, poderia jogar toda a culpa em cima de mim. Então, isso assim, isso tem um peso, isso tem uma responsabilidade, mas sempre na hora que começava o jogo, isso aí ficava lá para trás e o objetivo era sempre... eu nem passava isso pela cabeça. E assim, eu já participei de algumas competições, como essa da Copa do Mundo, por exemplo, de que o sentimento é de que vai ganhar. Por quê? Pelos companheiros, que muitos viraram amigos, pelo ambiente. Aquela coisa daquela Copa de 94, aquele ambiente, aqueles colegas que muitos hoje são amigos, estavam ali para isso, para ganhar. E por isso que a gente ganhou.